Tá. A nossa leitura bíblica para hoje vamos encontrar no livro de Josué, no seu capítulo 15, no versículo 13 a 19. E diz-nos assim a palavra do Senhor: Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Calebe, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebrom, que era a cidade de Arba, o pai de Anak. Calebe expulsou daí os 3 filhos de Anak, isto é, Sesai, Aimá e Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava Kiriat Sefer. Calebe disse: Eu darei a minha filha Atsá em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de Kiriat Sefer. Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Calebe. Então Calebe lhe deu a sua filha Aksá em casamento. Quando Aksá foi morar com Otoniel, ela insistiu com ele que pedisse ao pai dela algumas terras. Aksá foi para o lugar onde Calebe estava e quando ela desceu do jumento, o seu pai perguntou: O que é que você quer? Eu quero um presente, respondeu ela. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então, Calebe lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e as fontes que ficavam nas terras baixas. Palavra do Senhor. Nós dizíamos que as nossas vitórias dependem muito da nossa fé, da nossa intrepidez e da nossa vontade de vencer. Mas também nós constatamos que há pessoas que são amargas, são vazias, e por isso muitas vezes são muito pessimistas. Elas veem derrotas e defeitos em todos os lugares. O texto que acabamos de ler nos traz exemplos vivos de que o nosso ponto de vista determina em grande parte se seremos vencedores ou seremos perdedores. Nós temos a incumbência de falar de Aksá, mas antes de falarmos de Aksá, nós vamos falar de Calebe, seu pai. Não falaremos tudo sobre Calebe, porque tem muita coisa para falar sobre ele. Nós falaremos apenas alguns pontos que podem nos levar a compreender a quem Aksá saiu. E às vezes, quando eu preparava o texto, eu pensei assim, aqui dá para perceber aquele adágio popular que diz, tal filho, tal pai. Na verdade, falaremos das lições de superação e prosperidade apresentados pelo texto, referente a Aksá, a sua intrepidez, a sua ousadia, que ela herdou do pai. Os israelitas estavam acabando de entrar na terra prometida. Quando estavam ainda no deserto, Deus orientou a Moisés para enviar 12 homens, um de cada tribo, para irem espiar a terra prometida, para irem espiar Canaã. Dentre estes 12 homens estavam Josué e Calebe, patriarcas de Davi. Os 12 foram até lá e, ao voltarem, 10 deles disseram que a terra era de fato frutífera, mas que tinha muitos desertos, estavam cheias de montanhas e que os habitantes eram muito fortes e que não seriam capazes de conquistar aquela terra, pois os seus habitantes eram gigantes, eram poderosos. Josué e Calebe deram um relatório completamente diferente. Eles disseram que a terra era boa, sim, e que tinham desertos, sim. Também tinham montanhas, sim, mas tinha também muitas fontes de águas, não é?
e disseram que era uma terra linda e que o seu solo era fértil. Nós podemos encontrar este relato de Josué e Caleb no livro de Números, no seu capítulo 13 e no capítulo 14. Quanto aos habitantes, dizia Caleb e Josué, quanto aos habitantes, eles eram muito fortes, sim, e gigantes, mas se Deus estivesse com eles, com o povo de Israel, eles poderiam muito bem derrotar aqueles gigantes, poderiam muito bem conquistar aquela terra, poderiam muito bem vencer aquele povo. Por causa do testemunho dos dois, que era completamente desfavorável, o povo murmurou contra Moisés, acusou Moisés de querer matá-los ou de querer levá-los a um lugar perigoso, acusou Moisés de que Moisés estava sendo imprudente ao querer fazê-los entrar num lugar onde tinham, não é, pessoas que eram gigantes. Enquanto o povo acusava Moisés de irresponsabilidade, ao mesmo tempo, iraram-se contra Josué e contra Caleb por terem dado um testemunho favorável, já que os 10 tinham dado um testemunho desfavorável. A ira do povo foi tão grande que eles pegaram em pedras e tentaram apedrejar Josué e Caleb. Foi assim que Deus enviou uma nuvem para cobrir Josué e Caleb, porque se Deus não tivesse feito isso, eles teriam sido mortos, apedrejados. Tendo Deus constatado isso, irou-se contra o povo. E este foi um dos motivos pelos quais o povo de Israel durou tanto tempo no deserto. E Deus disse: agora somente Josué e Caleb entrarão na terra prometida e os descendentes desta geração. Todo o povo desta geração não entrarão na terra prometida. E nós ouvimos que dentre os idosos que conseguiram entrar na terra prometida foram somente Josué e Caleb. A esta altura, Caleb tinha 40 anos e quando ele entrou na terra prometida, quando esta história de sua filha estava acontecendo, ela estava com 80 anos. A terra dos gigantes, a terra que era árida e que era deserta, era a terra que Deus disse que emanaria leite e mel. Era a terra que Deus disse que era frutífera. E Caleb e Josué confirmaram isso. Se Deus estiver conosco, esta terra pode ser muito próspera. Então Caleb e Josué só estavam a confirmar aquilo que Deus havia dito. E por isso mesmo, Deus chamou-los de servo do Senhor. Meus servos. Um termo que não era muito fácil de ser ouvido naquele tempo. E neste tempo, nós usamos esse termo para todos e todas. Servo do Senhor, serva do Senhor. Às vezes somos nós mesmos que nos intitulamos. Mas naquele tempo o povo era humilde. Esperavam que o próprio Deus ou os profetas reconhecessem aqueles e aquelas que são servos e servas. Tendo então entrado na terra prometida, Caleb vai pedir a Josué, que tinha sido aquele que substituiu Moisés. Josué foi aquele que lhe foi dada a responsabilidade de terminar de conduzir o povo até a terra prometida, já que Moisés já havia morrido, e porque Deus disse que Moisés não entraria na terra prometida também, e não entrou. É assim a palavra do Senhor, o que ele diz acontece. Quando menos esperamos. E então, quando eles entraram na terra prometida, Caleb solicitou a sua terra, que Deus mesmo havia delimitado e dito a Moisés de que seria a terra dada a Caleb. Foi assim que lhe foi dada a terra. E ele foi para aquele lugar com as suas famílias, os seus homens e suas mulheres, e derrotaram aqueles que lá estavam.
faltava ainda uma porção, que é a porção de Debir. Então ele diz à sua filha, diz assim, bem, aquele que tiver forças suficientes para ir e derrotar os gigantes de Debir, eu o darei a minha filha em casamento. E nós vemos ali Otoniel se dispondo para ir lutar com os gigantes para ter Acsá como esposa. Eu fiquei assim pensando, com certeza eles eram primos, né? Porque Otoniel era filho do irmão de Caleb. Então, fico fazendo uma imagem na minha mente de que possivelmente Otoniel já gostava de Acsá. Já conhecia Acsá, sua prima, viu ela crescer e já desejava. E quando Caleb faz esta solicitação, esta proposta, é claro que ele não deixou que esta oportunidade passasse ou que outra pessoa ouvisse e um outro homem se dispusesse a ir para poder ter Acsá. E foi assim que Otoniel foi e venceu a guerra. Otoniel foi e venceu a guerra. Nós precisamos saber que, embora a terra tinha sido prometida por Deus, embora Deus teria dito que era a terra que emanava leite e mel, isso não significava dizer que eles não encontrariam nenhum tipo de dificuldade naquela terra. Deus não poderia continuar a dar codornizes e maná ao povo mesmo fora do deserto. E por isso é que lá naquela terra, embora tenha sido terra prometida por Deus, e com todos os benefícios que a terra tinha, ainda assim tinha dificuldades e precisava que o povo conquistasse, que o povo trabalhasse para poder ter aquela terra. Precisavam apenas confiar de que Deus estava com eles. E é esta confiança que teve Caleb. E é esta confiança que teve Otoniel. E é a mesma confiança que vai ter Acsá. Meus irmãos e minhas irmãs, ser cristão não é só facilidade. Nós não podemos pensar que o Evangelho de Jesus Cristo, que esta palavra que nos é transmitida desde os profetas, é só uma palavra de facilidades, de prosperidade, de bênção, e que não vamos passar por nenhuma dificuldade. As dificuldades existem e elas visitam a casa de todos. Só que cada um de nós tem que saber, quando a minha dificuldade me visitar, ou quando aquela dificuldade me visitar, com quem eu estarei? Quem me assegurará? Quem me ajudará a ultrapassá-las? E foi isso que Caleb fez. Eu posso. Eu vou porque eu estou com o Senhor. Porque o Senhor está comigo. E foi esse testemunho que Josué e Caleb deram. Nós podemos ir. Existem gigantes, sim. Mas se o Senhor estiver conosco, nós podemos tirá-los da terra. A irmã e o irmão têm esta certeza? Tem esta confiança no teu coração? Tem esta fé que te permite avançar, não desistir das promessas do Senhor? Porque tem gigante. O irmão tem essa certeza, a irmã tem essa certeza de que mesmo em meio aos gigantes, nós podemos ser vencedores se o Senhor estiver conosco. As nossas vitórias dependem da nossa fé. Se nós formos pessimistas, tivermos medo e formos covardes, nós nunca venceremos os gigantes das nossas vidas. E olha que são muitos. Temos gigantes no trabalho, temos gigantes na nossa família, que perseguem a nossa família, que não querem ver a nossa família unida. Temos gigantes na universidade, para os estudantes. Temos gigantes na nossa vida espiritual. Temos gigantes
em todas as áreas das nossas vidas. E como vencer esses gigantes, se Deus não for conosco. Como vencer esses gigantes se nós formos pessimistas, se nós não tivermos a fé que teve Otoniel, a fé que teve Caleb. Que nós possamos pensar nisso. Caleb teve um espírito de fé e de perseverança. Não foi covarde, nem foi pessimista. Este espírito influenciou o espírito de Acsá. Acsá, posteriormente, se torna esposa de um juiz, porque Otoniel se torna depois um juiz em Israel. Foi o primeiro juiz. Quer dizer que era uma família de fé, era uma família de esperança, era uma família que acreditava e que vivia a fé. Porque muitas das vezes nós acreditamos e ficamos deitados na cama. Ah, eu creio. Ah, eu creio. Senhor abençoou. O Senhor já abençoou, o Senhor já deu as terras. Nós só precisamos saber trabalhar essa terra. Nós só precisamos saber conquistar essa terra, lutar por essa terra que já é prometida e já é dada por Deus. Muitas das vezes nós oramos e pedimos, Senhor, me abençoa, nós já somos abençoados. As bênçãos já estão em nós só precisamos trabalhar em cima delas. Nós só precisamos ter fé. Quando Otoniel ganha a guerra, volta todo vitorioso, todo cheio de alegria e de esperanças e de expectativas. Imagina que ele tinha ganhado, não é? Ele tinha vencido os gigantes e ele todo expectante para receber a esposa que lhe foi prometido. Ele chega e naquela expectativa o sogro cumpre com a sua palavra e entrega a Acsá para casar com ele. E o texto conta que Caleb, porque Acsá era sua única filha, Caleb lhe oferece então as terras, as mesmas terras que ele tinha conquistado, que eram as terras de Debir, para que fossem terras da filha. Ela oferece essas terras à filha, claro, está oferecendo ao casal. E quando eles se casam e vão para as terras para morar no lugar e conhecer o lugar que o pai tinha dado, Acsá constata que as terras eram inférteis. Acsá constata que as terras eram secas. Acsá constata que as terras eram um deserto. E eu fico aqui pensando, se fosse eu, já estaria resmungado. Mas como é que o meu pai vai me dar umas terras dessas? Mas afinal de contas, que terras são essas? Mas a Acsá não fez isso. Ela vai ao seu marido e diz, amor, vai falar com meu pai. Vai falar com meu pai. Olha só as terras que ele nos deu. Mas além dela constatar que as terras eram secas e que as terras eram inférteis, ela também constatou que na parte de cima e que na parte de baixo dessas terras existiam fontes de água. Ela também constatou que essas fontes de água faziam parte das terras de seu pai e que essas fontes de água pertenciam a seu pai. Depois da constatação, ela vai falar com seu esposo. Se fosse uma de nós, as mulheres de hoje que são empoderadas,
Já teriam ido falar com o pai direto, porque é o meu pai. Ele é que nos deu a terra. A terra é minha. A terra é do meu pai. As águas são do meu pai. Já teríamos ido e passado por cima da autoridade do esposo, como muitas de nós fazemos. Não temos sido sábias. Não temos sido oportunas. Por isso é que temos muitos problemas em casa. Porque agora nos tornamos as poderosas. Podemos tudo. Nesse março de mulher, só queremos ouvir que somos poderosas, que somos lindas, que podemos e que fazemos. Ninguém quer ouvir a verdade de que cedemos, que devemos ser submissas e que temos que honrar os nossos esposos. Não queremos ouvir isso. Não queremos ouvir isso. Pois isso é um ensinamento que a Aksá nos dá. As terras eram o pai dela quem tinha oferecido, as fontes de água que ela constatou eram do seu pai, mas ela não passou por cima da autoridade do esposo e foi falar diretamente com seu pai. Não, ela foi falar com seu marido. Ela disse, amor, vamos falar com o papai para nos dar uma das fontes para que nós possamos irrigar a nossa terra. E o marido disse, oh amor, ao teu pai basta ele ter me dado a ti. Eu não vou pedir nada. Eu não vou pedir terras. Eu não vou pedir água. Se Deus estiver conosco, nós podemos fazer prosperar essa terra, independente de termos fontes de água ou não. Afinal de contas, foi Deus quem nos deu. Ao teu pai, me basta a ti. Ele me deu a ti, ele me deu todo o tesouro que eu precisava da minha vida, tanto que eu coloquei em risco a minha vida, indo lutar com os gigantes para ter-te. E eu pergunto às minhas irmãs neste lugar, será que os nossos maridos fariam isso por nós? Nós estamos sendo mulheres tão sábias, tão inteligentes, tão submissas, de tal maneira que os nossos maridos podem colocar as suas vidas em risco para continuarmos a ter-nos como esposas? Ou para aquelas jovens aqui desse grupo que ainda não estão casadas, será que os moços que estão a desejar se juntar a vós, eles têm esse desejo e essa ânsia, porque conhecem que você é a mulher que vai fazê-lo de fato feliz? E nós os homens? E nós os homens? Será que faríamos tudo pelas nossas esposas? Será que daríamos tudo? Faríamos como Otoniel? Quando ele ouviu o sogro falar aquilo, ele disse, oba, é a minha oportunidade, eu conheço essa menina, é minha prima, crescemos aqui juntos praticamente. As famílias cresciam, sempre eles estiveram nas mesmas terras, não é? E próximos, irmãos e irmãs. Com certeza, o Toniel viu a Aksá crescer, foi vendo como é que ela era ousada, como é que ela era bonita, como é que ela era sábia, como é que ela era obediente, como é que ela era submissa. E por isso ele a desejou. E aí vai um recado para nós, as mulheres, se queremos continuar a sermos desejadas pelos nossos esposos, que sejamos submissos, demos a honra a eles merecem serem honrados. Não precisa nos arrogarmos. Ela não se arrogou dizendo que as terras são do meu pai, as fontes são do meu pai, eu vou falar com meu pai. Não. Essa forma dela ir falar com o esposo foi uma forma de pedir permissão. E o esposo disse, não vou pedir nada. Os homens, um pouco orgulhosos também, não vou pedir ao meu sogro, não vou fazer nenhum tipo de pedido para ele. Tu me bastas. Tu me bastas. E Aksá não colocou defeito nas terras, mas ela disse, obrigada, Senhor, pelas terras que me deste. Terra era muito importante naquela época. As terras eram o garante da vida e da sobrevivência de todas as famílias. Eram nas terras onde tinham que se construir as casas.
Eram nas mesmas terras onde tinha que se fazer o pasto. E como estavam entrando naquela terra para permanecer, é ali onde eles deviam fazer o cultivo da terra, para plantar os cereais, as hortícolas, as árvores frutíferas e por aí fora. E Aksá olhou na terra, embora desértica. Ela não espizinhou, ela não murmurou, mas ela encontrou solução para poder fazer aquele deserto prosperar. Tendo seu marido se recusado, pediu sua companhia e foram ter com o pai. Então logo chegaram próximo do pai, se prostrou diante do seu pai. Ela se prostrou. O texto diz que ela se prostrou diante do seu pai, ela se humilhou. Ela não foi para discutir, ela não foi para reclamar, ela foi para pedir um presente. E o pai lhe perguntou: filha, o que é que queres? O que é que tens? Por que te prostras? Por que vens diante de mim assim? Ainda agora que te casaste, deviam estar lá nas vossas terras, cuidando dela. Deviam fazer aqui o quê? Indiretamente era isso que o senhor estava perguntando. E ela disse: pai, dê-me um presente. Eu quero um presente. Tu me deste terras, mas as terras são desérticas. Eu preciso de um presente. E o pai dela lhe deu as fontes, as de cima e as de baixo. Ela só pediu um presente. E o pai dela lhe deu dois, as duas fontes, a de cima e a de baixo. Tu também tens um pai a quem podes pedir um presente, a quem podes pedir o que falta para que a tua vida possa prosperar. Cada um de nós aqui tem um pai. O pai que nos reúne, que faz com que nós sejamos uma família nesta noite, aqui neste lugar. E se as nossas terras estão inférteis, meu irmão e minha irmã, se o teu casamento está infértil, se o teu trabalho está infértil, se os teus estudos estão inférteis, se existe alguma sequidão, alguma secura, pede um presente. Tu conheces a casa do pai. Tu conheces, tu sabes como chegar diante do pai. O pai só precisa de obediência. O pai só precisa de humildade. O pai só precisa de gratidão. Ai, pai, eu sou grata pelas terras que me deste. Mas olha só. Elas precisarão de irrigação. E eu vim te pedir um presente. O presente que permite com que eu possa irrigar aquelas terras. Nós temos o pai a quem nós podemos ir buscar a solução dos nossos problemas. Se nós estamos áridos, se existe alguma infertilidade nas nossas vidas, se estamos passando por algum deserto, nós precisamos constatar o que é que tem neste deserto que nos pode ser útil. Nós podemos fazer isso como fez Aksá. Ela primeiro constatou. Ela olhou o deserto de baixo a cima e ela percebeu que existia a possibilidade de fertilidade. Sempre há uma porta que pode se abrir nas nossas vidas. Então, meu irmão e minha irmã, o teu deserto não é maior que o de ninguém. Sobretudo, não é maior que Deus, o Pai que tu tens. Tu podes descer do cavalo, se humilhar. Olha só esse gesto. Ela desceu do cavalo, ela não ficou por cima do cavalo para falar com seu pai. Oh, pai. Não, ela desceu do cavalo, precipitou-se. E o texto diz que ela precipitou-se, é como se ela quase caísse. E eu fico vendo aquela imagem, o pai vir e abraçá-lo e ajudá-lo a levantar. E dizendo: filha, o que foi, o que se passa? Por quê? Por que estás se precipitando assim? O que é que está acontecendo? Ela se humilhou, ela desceu do cavalo.
Nós precisamos descer dos patamares que a sociedade nos coloca e que nós nos colocamos, nós mulheres. Eu gosto da autonomia. Eu gosto dos direitos humanos e luto por elas, por eles. De sermos tratados com igualdades de direitos humanos, mas me incomoda muito a arrogância pelas quais muitas de nós temos estado a tomar. É meu, sou eu, ele também quem é, ele também. Se nós fôssemos a Aksá naquela altura, estávamos lá com os ombros todos para cima, porque é o nosso pai. E eu imagino que Otoniel não quisesse pedir terras, porque o pai dele também teve terras. E Aksá pediu. Mas a atitude de Aksá fez com que seu pai lhe desse mais do que um presente. Ela pediu um presente e o pai lhe deu dois, lhe deu o dobro. Minhas irmãs e meus irmãos, se nós nos humilharmos, se nós descermos dos cavalos, se nós descermos dos patamares em que nos colocamos e nos humilharmos diante do Senhor, Ele nos dará muito mais do que aquilo que a gente pede. Porque a palavra do Senhor nos diz: buscai primeiro o reino dos céus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E o reino dos céus é obediência, o reino dos céus é humildade, o reino dos céus é só obediência à palavra de Deus, e a palavra de Deus diz: humilha-te. A palavra de Deus diz: seja submissa. E quando nós formos humildes, submissas e sábias para agirmos no momento certo e formos pedir ao Pai, Ele nos dará o dobro. Aksá teve o dobro. Ela teve o dobro. Ela teve o dobro. O pai dela lhe deu as fontes de cima e as fontes de baixo. E talvez numa próxima oportunidade nós podíamos falar de Hebron, de Bir, o país hoje e a cidade que era deserta. Nós podíamos falar sobre ela para ver como ela é próspera. Até hoje, Hebron é um dos desertos mais bonitos que existe. Tem flores. Tem flores. Ensinamentos que nós tiramos desses textos que nós lemos hoje. Primeiro ensinamento. Aksá falou com o esposo antes de ir falar com seu pai. Não passou por cima da autoridade do seu esposo, como marido, como sacerdote, mas ela humilhou-se. Humilhou-se ao falar com seu esposo, humilhou-se ao falar com seu pai. Desceu do cavalo e prostrou-se. Prostrar significa ajoelhou-se. Segundo ensinamento, ela teve discernimento. Que nós tenhamos discernimento, queridas e queridos. Temos que saber a hora de falar, a hora de tomar atitude. Porque muitas vezes Deus já nos deu a bênção, mas porque nos precipitamos, estragamos tudo. Quarto, ela não se contentou com o pior. Ela não se contentou com o pouco. Ela não lamentou. Ela não se arrogou. E nós deixemos de lamúrias. E nós deixemos de nos contentar com a miséria. E lutemos sempre pelo melhor, mas de forma humilde. Quinto, ela pediu. Às vezes o nosso orgulho é tão grande que a gente prefere morrer à fome do que pedir ajuda. Ela pediu. Esse é o ensinamento que ela nos dá hoje também.
nos momentos difíceis, quando a gente percebe que não é este o caminho, nós podemos pedir ajuda, podemos solicitar, tanto homens como mulheres, podemos pedir. Ela pediu ao seu pai. Ela sabia que tinha um pai. E a pergunta para nós nessa noite é: o irmão e a irmã sabem que tem um pai? O irmão e a irmã sabem que pode pedir? O irmão e a irmã sabem como pedir? E em que circunstância? E em que momento? Esses são os desafios. Ela pediu um presente, ela recebeu 2. Por quê? Outro ensinamento que ela nos traz, o 6º. Porque ela primeiro valorizou as terras que tinha. Embora que elas fossem desérticas, mas ela as analisou e ela as valorizou. Só depois de ela ter valorizado o que tinha nas mãos, foi assim que ela foi pedir o que faltava. O nosso problema, às vezes, meus irmãos e as minhas irmãs, é que nós não reconhecemos as bênçãos que temos. E estamos sempre a pedir. Nós maltratamos o nosso esposo e pedimos felicidade. Como é que Deus vai te dar felicidade se tu não és humilde, se tu não és submissa? Como é que Deus vai te dar felicidade, meu irmão, se tu maltratas a tua esposa, se tu lhe trais, se tu achas que a solução do vosso casamento está em fugir dos problemas e se atirar nos braços das amantes? E depois tu vês na igreja e tu oras e tu pedes para Deus te abençoar, para Deus abençoar o teu casamento. Como é que Deus vai abençoar o teu casamento se a bênção Ele já te deu? Que é a esposa e os filhos que tu tens. É esta mulher que Ele te deu, é este o marido que Ele te deu. Foram essas as terras que Deus deu a Acsá, que seu pai deu a Acsá. Ela agradeceu primeiro, ela cuidou primeiro, para depois dizer, está faltando alguma coisa. O nome dela significa adorno, ou rompendo os véus. Ela olhou para aquela terra e ela disse, eu vou adornar essa terra. Eu vou trazer algo de diferente nela. A terra que muitos podem rejeitar, eu vou cuidar dela e vou fazer dela o melhor. E é isso que nós devemos fazer com as bênçãos que Deus dá nas nossas mãos. Como somos poderosas, somos ministras e doutoras, saímos de casa, nós nem cuidamos dos nossos filhos. E às vezes temos 1 ou 2 filhos, estamos a pedir a Deus para nos dar o terceiro, porque queremos uma menina ou queremos um rapaz. Mas aqueles que Deus já nos deu, que está conosco em nossas mãos, nós não cuidamos. Não conseguimos ajudar a fazer tarefa, não conseguimos ir numa reunião dele, não conseguimos ir ver ele a brincar, a fazer um esporte, porque trabalhamos de manhã, à tarde e à noite e demos a casa e entregamos os nossos filhos e o nosso marido nas mãos dos empregados. Há muita de nós aqui poderosas e empoderadas que não conhece o professor dos filhos. Que quando o filho faz um presente daquelas escritas, aqueles desenhos, ela pega, olha, não significa nada para ele, não dá nem importância. Mas ainda queremos pedir mais. Senhor, me abençoa. Abençoa o quê? A bênção já está nas tuas mãos. E esse é um dos ensinamentos que a Acsá nos dá. Ela valorizou primeiro as terras. Ela valorizou o que tinha. A gente tem que valorizar o que tem. Seco, árido, desértico, seja o que for, mas é aquilo que Deus nos deu. E quando Deus dá, ainda que aparentemente seja infértil, meu irmão e minha irmã, temos que crer que Deus torna fértil tudo. É só nós crermos, é só nós buscarmos, é só nós pedirmos. Ela valorizou primeiro o que tinha em suas mãos e depois ela foi pedir o que faltava. Quando o nosso pedido é justo, quando o nosso pedido é feito na hora certa, o Senhor nos atende e Ele nos dá em dobro. Caleb só um retrato do pai
que é Deus, que nos dá em dobro. Ela pediu uma fonte e seu pai lhe deu duas. Peça só o necessário, minha irmã. Às vezes também nós pedimos excessos, às vezes nós pedimos o que achamos que é importante, mas não é. Peça só o necessário. O que for justo e importante. Peça com diligência, com sabedoria, respeitando as etapas, subindo a cada degrau com respeito e humildade e consideração. Ela respeitou as etapas. Ela foi fazendo as coisas com humildade. Como mulher casada, já não podia tomar atitudes sozinha. Foi falar primeiro com o marido. É uma etapa, meu irmão e minha irmã. A consideração e a honra ao parceiro e à parceira faz parte dos pressupostos da obediência à palavra de Deus, porque faz parte da submissão e do amor que Deus decretou que nós devíamos ter para com os nossos cônjuges. Homens, se queremos ter esposas como Axá, lutem por elas, como lutou o Toniel. Paguem o preço. Porque muitas das vezes os homens apontam assim, ela não é submissa. E eu pergunto, e tu lhe amas? Tu lhe amas? Como Jesus Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela? Porque isso a palavra diz. As mulheres são submissas e elas podem se submeter ao amor, ao carinho, ao respeito e à consideração. E os homens vão nos amar, amadas e amadas, queridas, se nós formos submissas a eles, lhes honrarmos, lhes respeitarmos e deixarmos eles serem homens, porque a nossa sociedade hoje está nos ensinando a nós sermos homens em casa. Nós, as cristãs, não podemos ser homens em casa, nós temos que ser mesmo mulheres. Deixar que eles sejam homens. Busquemos primeiro o reino dos céus, para que todas as outras coisas nos sejam alcançadas, acrescentadas. E o reino dos céus é isso: obediência, humildade e submissão. Jesus Cristo mostra-nos isso, quando ele se submete. Nós estamos em período de quaresma. Daqui a 2 semanas nós teremos a Páscoa. Um exemplo vivo de como Jesus Cristo se submete. E ele pede que todos nós sejamos submissos, como ele foi ao Pai. Nós sejamos a ele e a sua palavra. E a sua palavra é que nós sejamos humildes. Que na nossa ousadia, como teve a Tsá, não passemos os patamares e nem ultrapassemos, nem passemos etapas. Se andarmos em obediência e humildade, as terras, as fontes de água viva jorrarão sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias, sobre a vida dos nossos filhos, sobre os nossos trabalhos e sobre os nossos negócios. Não se conforme, meu irmão e minha irmã, com medíocre. Não se conforme com pouco. Busque a Deus, para que as tuas terras possam jorrar águas vivas. Para que as nossas terras possam jorrar águas vivas. Nós precisamos buscar a Deus com humildade, com respeito e com consideração. Precisamos viver esta palavra que nós proclamamos. Precisamos vivê-la com toda a intensidade. Se ele diz para ser humilde, nós temos que ser humildes. Se ele diz para sermos submissos e submissas, nós temos que ser submissos e submissas. Se ele diz para nos amarmos, como amou Caleb, como amou Otoniel, ao ponto de colocar sua própria vida em risco, porque queria aquela mulher, com certeza ela tinha que ser submissa a este homem que tanto lhe honrou. Com certeza ela tinha que honrar este homem e obedecer a este homem que tanto a ama e que fez tudo por ela. E aí está a história das mulheres e dos homens, a submissão e o amor que perpassa tudo. Esta é a palavra que do Senhor nós recebemos e vos transferimos. Que Deus se digne abençoar esta palavra nos nossos corações. Amém.